Fala família cartoleira, vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Mania de Cartola. Eu sou Evandro, administrador aqui do canal, e hoje eu vou falar com vocês sobre uma das principais novidades do Cartola FC para esse ano. Já chega deixando aquele like maroto, o famoso joinha. E claro, antes de a gente estar começando o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você não estar perdendo as próximas dicas e assim tá ajudando você mitar aí nas suas ligas. Vocês pediram e hoje vamos falar sobre o banco de reservas, uma das principais novidades do Cartola FC para esse ano. Vou mostrar para vocês como funciona a substituição do banco de reservas, alguns critérios que a gente tem que usar para poder compor o nosso banco, alguns cuidados que a gente tem que tomar e algumas situações que podem acontecer. E você, gostou ou não gostou dessa alteração feita pelo Cartola FC para a temporada 2021? Já deixa aqui nos comentários para a gente estar sabendo a sua opinião, que é sempre muito importante para mim. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos que vamos, família! A primeira coisa que você precisa estar sabendo é que o banco de reservas não é obrigatório. Você usa se você quiser, se você achar uma boa, beleza? Você pode ver que o meu time está escalado, o time titular, né? O banco de reservas está sem nenhuma opção aqui. E ainda assim eu consigo estar confirmando aqui a escalação e deixando o time disponível para a próxima rodada. Um outro ponto importante também é que você não vai gastar nenhuma cartoleta a mais por estar utilizando o banco de reservas. Como dá para ver aqui, eu já usei 96 cartoletas. Vou colocar aqui algumas opções no meu banco de reservas. Vou colocar aqui um goleiro na reserva. Vou adicionar o Maílson. O valor continua o mesmo do meu time, não alterou, continua 96 cartoletas. Mas se você optar por utilizar o banco de reservas, você vai ter de 4 a 5 opções disponíveis. Aqui, como estou no esquema 4-3-3, eu tenho 5 opções de reservas. Mas se eu utilizar o outro esquema aqui sem laterais, 3-4-3 por exemplo, aqui já reduz as minhas opções de banco, porque eu não vou precisar de laterais para ficar na reserva, como o meu esquema não tem, então eu só vou ter aqui disponível goleiro, zagueiro, meia e atacante para poder estar colocando no banco de reservas. Uma outra situação também possível é você usar o de reserva parcialmente, você não precisa estar com ele completo para poder estar utilizando. Vou vir aqui, vou colocar um atacante na reserva, vou colocar aqui o David e vou colocar também um meia na reserva. Vou colocar aqui o Thiago Neves. Pronto, confirmar a escalação. Quando eu vou olhar a escalação, está meu time titular e no banco somente 2 opções. O zagueiro, lateral e goleiro sem ninguém disponível. A opção é sua, você usa ou integralmente, usa colocando todas as posições, usa parcialmente ou não usa, você que escolhe, beleza? Mas por que não utilizar uma ferramenta que pode estar ajudando você se algum jogador seu não for para o jogo? E como que funciona o banco de reservas na prática? O jogador que vai compor o seu banco de reservas precisa ter um valor igual ou menor que o jogador titular de menor valor da posição. Por exemplo, eu escalei o meu ataque com o Hulk, com o Fred e com o Gabriel. O Fred é o meu atacante que tem o menor valor, que vale 12 cartoletas. O meu atacante que vai ficar no banco tem que ter um valor igual ou menor do que 12. E dentre as opções aqui, ó, só ficam disponíveis as que valem 12 cartoletas ou a que valem menos do que 12 cartoletas, como vocês podem ver. E como que funciona na prática a substituição feita pelo banco de reservas? É bem simples, vou explicar para você. O seu jogador titular não pode entrar no jogo. Ele não pode participar da partida em momento algum. Mesmo se ele iniciar o jogo no banco e durante a partida ele entrar, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, seja nos acréscimos, no finalzinho do jogo, naquelas substituições que os técnicos fazem só para poder matar o tempo. Ele não pode entrar na partida, ok? Vou dar um exemplo bem simples aqui para você. Eu fiz a escalação do meu ataque com o Hulk, Fred e o Gabriel. Deixei o Pedro como opção no banco. O Rogério Ceni vai encarar uma semana difícil com jogos pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Ele está na dúvida se usa todos os titulares ou se poupa alguns deles. Na dúvida, você colocou os dois aqui, você colocou o Gabriel e colocou o Pedro. Ele iniciou o jogo com o Pedro de titular, você colocou aqui o Gabriel. O Pedro entrou no jogo, fez gol, deu assistência, tá fazendo aquela baita mitada, mas aí o Gabriel entra no finalzinho da partida.
vai computar para você a pontuação do Gabriel. Aquela mitada que o Pedro fez, esquece, não vai entrar na sua pontuação. A pontuação do Pedro só vai ser somada à pontuação do seu time se o Gabriel permanecer no banco. Se ele iniciar a partida no banco, acabou a partida, ele continuou com opção no banco de reservas, ele não entrou na partida. Aí vai ser puxada a pontuação do Pedro na sua pontuação. E também vai aparecer aqui ele nos seus titulares, no lugar do Gabriel, assim que reabrir o mercado e você for revisar o seu time, ok? Na hora de montar o seu banco de reservas, atente que só tem uma opção de cada uma das posições. Ó. Um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meia e um atacante. Uma situação que pode estar acontecendo são dois jogadores da mesma posição não estar indo para o jogo. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Vou te explicar agora. A substituição vai ser feita de acordo com a ordem cronológica, ou seja, o jogo que acontecer primeiro vai ser feita a substituição. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Atlético Mineiro, time do Hulk, vai jogar no sábado às 5 da tarde. O Fluminense, time do Fred, vai jogar no mesmo sábado, só que às 7 da noite. O Pedro vai entrar no lugar do Hulk, caso esses dois não joguem, tanto o Hulk quanto o Fred. Se os dois não forem para a partida, o Pedro vai substituir o Hulk, ok? Mais uma situação que pode acontecer. Os jogos do Atlético Mineiro e do Fluminense serão no mesmo horário. Nesse caso, quem vai ser substituído caso o Hulk e o Fred não estarem indo para o jogo? Será o Hulk novamente. Por quê? Porque o próximo critério para poder fazer a substituição é o jogador valor maior. Então aqui no caso, o Hulk vale 13 cartoletas, o Fred vale 12 cartoletas. O Hulk tem o maior valor, o Pedro vai substituir o Hulk, ok? Vamos supor que o Palmeiras e o Fluminense vão jogar no mesmo horário e aqui nesse caso o Rony e o Fred têm o mesmo valor. Os dois valem 12 cartoletas. Quem vai ser substituído caso nenhum dos dois estarem indo para a partida? Nesse caso, o Fred. Por quê? Porque o próximo critério para poder fazer a substituição é a ordem alfabética. Então, o Fred vai ser o substituído, ok? O Pedro vai estar entrando aqui no lugar do Fred. Ainda nesse mesmo contexto de dois jogadores da mesma posição não estarem indo para o jogo, tem mais algumas coisas que podem estar acontecendo. E aí entram essa questão das prioridades. O que acontece? Vamos supor que o Gabriel é o seu capitão. Vamos supor que Flamengo e Fluminense jogaram no mesmo horário. Nesse caso aqui não vai ser a ordem alfabética que vai valer. Vai ser, no caso, a prioridade de capitão. O capitão vai ser prioridade no seu time. Então, se Fluminense e Flamengo jogarem no mesmo horário e você tiver com o Pedro aqui de capitão, o Pedro vai substituir o Gabriel, que é o seu capitão. Essa é a primeira prioridade, ok? Fluminense e Flamengo jogaram no mesmo horário, mas nem o Fred nem o Gabriel foram para o jogo. O Rony é o seu capitão. Nesse caso, aí vai ser substituído o jogador de maior valor, que no caso é o Gabriel, ok? E a outra situação já é o caso da prioridade da ordem alfabética, que até citei aqui usando o Fred e o Rony, que no caso foi tirado o Fred e não o Rony, né? Porque o F vem antes do R na ordem alfabética, ok? Tem uma outra situação que pode também estar fazendo você jogar a rodada sem o seu capitão. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o Palmeiras vai jogar no sábado, o Fluminense vai jogar no domingo. O Fred é o seu capitão. O Rony não jogou, automaticamente aqui o Pedro já substituiu o Rony, ou seja, o Fred vai ficar sem substituto, ou seja, você vai ficar a rodada sem o seu capitão. Pode acontecer. Tem mais uma situação que eu quero mostrar aqui para vocês, essa um pouco menos preocupante, mas que pode estar deixando você sem opções no banco de reservas. Vamos supor que você esteja com poucas cartoletas, que você tem que colocar os jogadores mais baratos da posição, né? Vou colocar aqui esses 3 últimos atacantes, valem 2 cartoletas cada um deles. Beleza. Lembra que seu jogador do banco de reservas tem que ter valor igual ou menor ao valor do titular da posição, né? Então, os seus 3 atacantes aqui, cada um deles vale 2 cartoletas. Você não tem ninguém que vale igual ou menos do que 2 cartoletas. Então, você não vai ter opções no seu banco. Deixa eu ir aqui na opção do banco de reservas, ali, atacante. Aqui aparecem seus 3 titulares
e os outros em diante vai aparecer como mais caro, não tem mais ninguém mais barato que eles. Nesse caso, você fica sem opções no seu banco de reservas, ok? Essas são só algumas das situações que pode estar acontecendo com o uso do banco de reservas. Eu tentei fazer esse vídeo bem explicativo, bem exemplificado, para ficar bem tranquilo de você estar entendendo. Mas se mesmo assim ainda ficou alguma dúvida, fica à vontade para deixar aqui nos comentários que eu vou te responder, beleza? E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para não estar perdendo as próximas dicas. Aproveita também e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ainda não sabe como funciona o banco de reservas. É isso, família, até o próximo vídeo e eu não vou ficar enquanto você aí não estiver mitando nas suas ligas. Valeu, tamo junto!